Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes. É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Contamos com o apoio de vocês. Boa noite, vamos aproveitar esse silêncio. As pessoas já chegaram em casa e a gente aproveita o silêncio para a gravação ficar mais límpida. Vamos pedir à espiritualidade amiga que nos envolva no seu amor hoje e sempre. Vamos ler um trecho do nosso Evangelho. Nunca tinha lido esse. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. É no texto A Fé Transporta Montanhas. Os médiuns são intérpretes dos espíritos e suprem o organismo material que falta a estes, aos espíritos, né? Porque eles têm um corpo espiritual que tem algumas propriedades da matéria e outras não, né? E então, os médiuns todos somos, mas alguns têm esta faculdade mais ostensiva, mais evidenciada. E para isso, eles podem servir de auxílio ao próximo para instruir as pessoas sobre o amor de Deus. Vamos ler aqui mais um pouco. Nestes tempos de renovação social, os médiuns que todos somos, né, os que têm maior carga de percepção, de mediunidade, são mais responsáveis ainda, não é? Por desempenhar uma missão especial. São como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por isso multiplicam-se de maneira a que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda parte, por todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, a fim de que, em parte alguma, haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas aqui a gente para e já de antemão diz, todos são chamados, mas quando Jesus diz, e poucos os escolhidos, é porque a gente escolhe veredas largas que fazem com que a gente se desvie das tarefas que programamos para esta vida. A Ivone Pereira, ela conta que quando tinha nascido, com mês de idade, ela ia sendo enterrada viva, devido a um fenômeno que se chama catalepsia, ou letargia, que é uma espécie de morte aparente. As unhas dela ficavam, ela ficava fora de si, como se tivesse morrido, e assim as pessoas vestiram ela igual um anjinho, como se chamava no sertão, não é? Daqui. O de Minas também. E ela foi assim, já ia ser enterrada quando alguém foi vesti-la, porque as pessoas vestem, não é? Os que estão ali nos caixões. Quando foram vesti-la, vestir a criança, a Ivone Pereira, colocaram um pente daqueles assim, para deixar o cabelo bonito, com umas flores, e quando apertaram o pente e bateu na cabeça dela, da criança, no couro cabeludo, era uma criança de 1 mês, a criança gritou, e aí eles viram que ela estava viva ainda. Aí tiraram do caixão, que já ia começar a ser velado, a morte dela. E a mãe, nesta hora, estava ajoelhada, pedindo a Maria de Nazaré que salvasse a filha dela, que ela tinha certeza que a filha dela não tinha morrido e que era uma filha que ia se dedicar a ela, que ela ajudasse, que ela seria uma filha dela, como se ela desse a filha para Maria de Nazaré. Aí, então, ela diz que a mediunidade dela, então, sempre foi uma coisa muito
ostensiva, muito forte, muito presente, muito evidente. E quando ela tinha, primeira vez que se sentou numa mesa assim, já mocinha, sem ser naquela fase que ela ficou assistindo às reuniões mediúnicas na casa do próprio pai, que era espírito. Naquele tempo não tinha centros espíritas, mas depois em outro lugar, outra cidade, ela morou sempre em Minas e Rio. Entre um e outro, ela viu o espírito Roberto Canalejas, que foi seu marido em muitas vidas para trás, falando de suicídios. E contava que ela tinha compromissos com essa temática, porque ela havia vivido isso. E ela se sentia mesmo culpada, porque via cenas do que fizera. Ela às vezes passeava, imagina, no cemitério, porque era um lugar quase vizinho à casa dela, e o pai dela era um pouco severo, aí ela ia assim, se distrair um pouco, levava um livro para ler, porque ali era calmo, mas como ela era vidente, ela começava a ver espíritos e via cenas de sua vida. E aí foi ficando, se sentindo culpada. Na verdade, ela trabalhou só por aí, porque cada vez a gente conta um pedaço da vida dela. Só com este espírito, Roberto Canalejas, como receitista, médium receitista, que é aquela que recebe a receita do espírito, ela trabalhou de 1926 até 1980. Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Augusto Silva, e esse Roberto de Canalejas, que era seu marido, muitas vidas, e o grande remorso é porque ela o traíra, né? E agora ele se encontrava do outro lado, e ela se encontrava tendo que correr um pouco atrás da evolução que ela não fizera, daí ela se apartaram um pouquinho deles. Hoje a gente vai refletir só sobre aquela parte que a gente tem dificuldade de entender, que é aquilo que Jesus diz, que os espíritos comentam assim: sede, pois, severos para convosco e indulgentes para com os outros, quer dizer, mais compassivos, mais compreensivos. É do Evangelho segundo o Espiritismo, de outro capítulo, capítulo 10, item 16. Aí a gente vai comentar, porque a gente vai comentar essa ideia de... A gente viu aí a Ivone com um problema que desde o mês de idade se manifestava. Uma mediunidade que quase a pôs ir para o outro mundo, logo no primeiro, para o outro plano da vida, logo no primeiro mês de nascida. Ela teve visões desde 4 anos, como a gente sempre repete, a visão do que ela foi, do que ela viveu. Ela viu os espíritos que foram pessoas muito do seu coração, muito afetivas na sua vida, e ela queria se transportar para eles, para junto deles, e eles estavam no outro plano da vida. Ficava um pouco com ela, depois ela ia viver as coisas dela de criança, hora de mocinha, depois quando entrou na juventude. E aí teve uma hora que ela vai trabalhar mesmo nos centros espíritas, conhecendo e estudando a doutrina. Mas é importante a gente ver aqui 2 coisas, que é a ação, que é o evangelho de hoje, como ela na ação mediúnica, e aí ela fala nesse trecho, ela vai mostrar esse trabalho dela como receitista, ela vai mostrar, a gente viu aqui muitas vezes o trabalho de responder cartas de todo canto, o trabalho de orientar pessoas, moças pobres, com as prendas do lar, os cursos que ela dava de costura, para elas poderem ter renda para sustentar as famílias e saírem de provações bastante acentuadas, e uma porção de trabalhos que ela fazia com a mediunidade dela, que mediunidade não é só na mesa mediúnica. Desenvolver a mediunidade é fazer o bem, é ser instrumento do plano espiritual em todos os lugares. Então, ela disserra aqui, descreve muitas das tarefas dela, mas a gente queria pensar, focalizar isto, que a gente aqui diz: sede severos para convosco, mas indulgentes para com os outros. Agora, aqui diz, esse comentário deste livro, que é a psicografia do Vanderlei de Oliveira,
e o espírito é Hermance Dufour, aquela médium que aparece no filme de Kardec, não é? Tão bela a mediunidade dela. Ela diz aqui nesse capítulo: sede severos convosco, porém sem culpa. Que foi esse o trabalho da Ivone. Como é que diminuiu a culpa dela? Porque ela foi atuando no bem. Se ela ficar só se sentindo culpada, aquelas imagens depressivas iam tomar conta dela, ela ia perder a vida. Só daqui a pouco estava encerrada com uma doença grave e desencarnaria. Mas ela transformou aquelas imagens em vontade de conhecer mais sobre o que lhe acontecia, sobre o espiritismo. Passou a se sentir responsável por acalentar, consolar os sofrimentos dos outros, a partir do que ela ia conhecendo do espiritismo e da sua mediunidade. E assim a ação no bem dela vai deslocando a energia que ficava represada em si mesma para realizar coisas. Aí vamos ler um pouco o trecho aqui, que ele diz assim: que severidade para conosco, ser severo para com a gente mesmo, significa vigilância mental ativa, quer dizer, uma atenção para com as nossas coisas, para com o que a gente está fazendo, pensando, sentindo. Isso seria essencial, porque quando a gente relaxa muito, começa a pensar em termos de derrotismo. Eu não dou certo mesmo, eu não levo jeito, eu não dou conta. E aí isso causa uma afinidade com espíritos que ou desejam, de certa forma, prejudicar a pessoa, até porque está fazendo bem, e às vezes eles não querem que ela faça o bem a alguém, que eles não querem que fique bem, mas eles só têm essa permissão se a gente der os plugs, as tomadas. Se a gente faz esforço de trabalho no bem, que foi o que Ivone fez, e começa a analisar a nossa própria dificuldade, a gente vai encontrar recursos, porque o plano espiritual, na mesma hora, nos auxilia. Então, uma coisa é você querer ser melhor, outra coisa é entrar no nível de cobrança excessiva. Aí aqui ele diz: em tudo deve vigorar o equilíbrio. Esta recomendação desse espírito protetor, José, que diz: sede severos para convosco, indulgentes para com o próximo, não deve ser entendida como uma atitude de, quando diz ser severo para convosco, não quer dizer castigar-se, não quer dizer ser inflexível, ser dura demais e quase cruel. Não. Assim como a gente deve amar os outros, deve amar a si. Deve ser compassiva a pessoa consigo, quer dizer compreender-se, tolerar as nossas próprias fragilidades, ir percebendo o nosso esforço com alguma tranquilidade. Quando vierem os tropeços, aquela oscilação da vibração ou alguma coisa, um sentimento menos feliz, a gente vai se aceitar, fazendo esforço para melhorar. Ele diz aqui, o texto: autoaceitar-se sem conivência, quer dizer, sem dizer, eu sou assim mesmo, então pronto, então brá, como se dizia antigamente. Eu sou assim, quem gosta de mim é assim mesmo, eu não vou mudar não. Não, não é aquele negócio, eu nasci assim, né, da Gabriela, aquela música, vou morrer assim, não sei o que, eu sou sempre assim. Não, ninguém é sempre assim, a gente muda, e mudar é o grande desafio evolutivo, né? Então, a gente não deve ser conivente com aquilo que a gente faz, que não é bom, a gente deve analisar. Não vou fazer isso, mas não precisa entrar numa censura tão grave que paralisa a pessoa, como se ela não desse conta, como se ela não tivesse jeito, como se ela não fosse conseguir mudar na direção que ela percebe como sendo correta, porque nós temos uma lei de Deus, não é, que nos conduz, temos um vigia interior, como alguns autores dizem, não é? Então, aqui ela diz assim, que a culpa, ela vem de uma formação religiosa tradicional, onde tinha autoflagelações. Vocês viram no filme sobre Joana Inês de la Cruz, né, que eles se flagelavam e queriam que as freiras se flagelassem, que as pessoas, de um modo geral, se ajoelhavam em chãos frios,
pegavam doenças, deitavam-se, faziam muitas penitências, quer dizer, achando que aquilo agradava a Deus, lesando o corpo. E o Espiritismo diz sempre, a gente repete, que não é o corpo que precisa ser machucado, porque ele é instrumento da nossa vida. A gente precisa diminuir o orgulho, diminuir a presunção, diminuir nosso desdém, diminuir a nossa indiferença para com os outros, diminuir nossa violência, nosso desamor, quaisquer sentimentos menos felizes, inclusive a culpa. Porque a culpa para a gente, paralisa, ela dá um desânimo muito grande e traz de volta essa deformação que a religião antiga nos dava. Então, ela faz a gente desconfiar que a gente pode vencer nossas dificuldades. As montanhas que a fé transporta são as montanhas das nossas imperfeições, das nossas dificuldades. E a gente pode mudá-las, pode superá-las. E aqui ele diz que a perfeição que a gente deve almejar não é uma coisa de um dia. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele certamente não se refere à ideia de uma verdade intelectual que pode pintar de repente no cérebro da gente, mas ele fala que a verdade que liberta é a verdade sobre nós mesmos, sobre nossa realidade espiritual. Quando a gente conhece, olha, eu errei por causa disso, eu não faria isso, eu vou fazer mais assim. Esta verdade sobre nós mesmos nos liberta. Essa verdade sobre nós mesmos vai efetuar o serviço de mergulhar na vida do nosso inconsciente profundo, da nossa mente profunda, vamos dizer assim, e tirar daí as ervas daninhas do automatismo, que é aquela repetição. As pessoas dizem assim, quando eu vi, eu já fiz a besteira, já agredi, já fui impulsiva, já falei o que não devia, já pensei coisas que trouxeram um tom malévolo àquele ambiente em que eu estava. Quando a gente começa a perceber as raízes do nosso sentimento, do nosso pensamento, mergulhando neste nosso inconsciente profundo, na vida profunda de nossa alma, vamos dizer assim, a gente começa a alijar, a retirar, como quem tira a erva daninha de um cultivo de flores, né? Você começa a tirar dali os automatismos, aquelas condutas, aquelas ações, aqueles sentimentos que vêm repetidos, tão repetidos que você começa a pensar, você já volta até com as mesmas imagens, e os espíritos que se afinizam com estas imagens, com esses sentimentos menos felizes, eles vão ter a tomada para ampliar ou amplificar o que a gente sente. Então, ele está dizendo aqui o livro, culparmos-nos pelo mal que ainda não conseguimos vencer, em nada nos melhora. Nada, quer dizer, não adianta só lamentar e se culpar. Culpa é desamor. Desamor para conosco mesmo e, portanto, para com Deus e para com os outros. Severidade, quer dizer, ter atenção, uma atenção ativa, severa no sentido de que a gente vai se conhecer profundamente, né, conhecer nossas realidades interiores, para poder dar mais conta de não tropeçar. Jamais desistir é importante. O tempo e a maturidade vão demonstrar como a gente escolheu a melhor parte, se a gente pede de nós essa atenção para o amor, para a orientação que Cristo ensina. E essa experiência nos dá a alegria de todas as horas, a alegria profunda que a gente pode ter desde esta vida. Então vamos ficar por aqui pensando nisso. E se você se paralisar na culpa, ou qualquer um de nós que se paralisar, a gente
perde o tempo de viver, perde o tempo de aprender, perde o tempo de amar, abre tomadas com espíritos infelizes que por várias causações, vários motivos, também se paralisaram no plano espiritual e às vezes mesmo antes. E então, quando a gente desaloja esses pensamentos, se perdoa e diz, eu vou me esforçar mais um pouco, a gente está sendo severos conosco mesmo, mas não estamos caindo no porão da culpa. Ao contrário, quando a gente se analisa, aprofunda esse inconsciente, esta mente profunda da gente que guarda saberes e vivências de múltiplas reencarnações, a gente aprofunda um pouquinho se analisando, a gente não vai repetir aquilo que a gente repete há muitas vidas, em termos de sentimento, que não leva a gente para frente, em termos de pensamento, em termos de ação. Então, esta atenção ao bem que podemos fazer, ao perdão que podemos dar, e a esta severidade que ele chama a atenção ativa ao nosso crescimento espiritual, é uma tarefa de todas as horas. Muita paz.